Essa palavra que eu quero ministrar para você essa noite não é parte ainda de uma série. Eu, na semana passada, preguei aqui uma mensagem que eu costumo chamar de mensagem avulsa. Eu gosto de pregar muito em série, mas eu preguei uma mensagem avulsa na semana passada. Essa também está mais ou menos dentro dessa linha de mensagem avulsa. E o título dessa mensagem de hoje é Jesus, a fonte da vitória plena. E eu quero já começar de cara aqui, encorajando e incentivando você mais uma vez. Isso aí eu já falei, vou voltar a falar 30 milhões de vezes. Para você se lembrar de trazer alguma coisa para você tomar nota daquilo que você ouve, daquilo que você vê. Embora os slides estejam disponíveis para você depois, a partir de amanhã, você entra no site da igreja ou com o aplicativo da Nova, você tem acesso a todos os slides que eu projeto aqui. Mas é importante você anotar, e você tem recursos hoje que não acaba mais, né? Você pode fazer isso no iPhone, né, usar o iPhone como um lugar para tomar nota. Você pode fazer isso num tablet, né, o iPad, etc. e tal. Tem aplicativo que você tem lá, caderno de notas, etc. e tal. Você pode tomar nota. Ou até o velho e bom papel, o bloquinho, o famoso bloquinho, né, de notas. Você pode fazer isso, papel e caneta, bloquinho. E por que isso é importante? Porque tudo aquilo que você apenas ouve, qualquer aula, qualquer palestra que você ouvir, em 24 horas, você só consegue manter retido 10%. 10%. Por isso que, quando passa uma semana, chega no domingo de hoje, eu pergunto, o que eu preguei semana passada? E aí você, foi uma palavra. Uma palavra abençoada. Sim, mas o que foi que o pastor pregou? A pessoa não vê o culto e pergunta para você, mas o que foi? O que foi? Tu não conhece o pastor Fragale? A palavra, aquela palavra abençoada. Não, mas o que foi? O que foi? A Bíblia, rapaz. A Bíblia ali, pura, descontaminada, uma bênção. Mas, por quê? Porque, na verdade, só fica 10% depois de 24 horas. Mas conforme o tempo vai passando, aí vai diminuindo para 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Acabou. Foi para o espaço. Aquilo que você ouve e anota, você retém bem mais. Você retém 30%. E durante a semana, se você consultar suas anotações, você reaviva a memória. Aquilo que você ouve, anota e coloca em prática, isso aí é o que você retém 100%. Então você tem que ser um praticante da palavra. Ouvir, anotar e depois colocar em prática. Porque sem colocar em prática, é a mesma coisa que eu dar para você uma aula teórica, você chega para mim e fala assim, pastor Fragale, não sei nadar. E eu vou te dar uma aula teórica de natação. No dia seguinte, você cai na piscina e morre afogado. Né? Com diploma de curso de natação. Não, morre afogado. Por quê? Porque eu tenho que entrar na piscina com você. E além da teoria que eu te passei, agora a gente vai partir para a parte prática. E aí você vai praticar e você vai... Aí a teoria vai ficar até muito mais fácil de lembrar. Então eu quero falar para você hoje sobre essa fonte de vitória que nós temos em Jesus. E eu preciso começar dizendo para você logo de cara que Deus criou o homem para ser um vencedor. Deus não criou o ser humano para ser um fracasso. Isso está injetado no nosso gene, na nossa genética. Ninguém nasce programado para falha, para derrota, para miséria. Todo ser humano nasce já programado para vitória. E por isso que a gente não se conforma com a derrota. A gente não se conforma com o fracasso. A gente tenta de novo e vai por uma outra via, mas a gente não quer ficar no fracasso. Não há ninguém que fique planejando uma vida de fracasso, de miséria, de pobreza, de desgraça. E quando não é que a gente nunca tenha fracassos. A gente vira e mexe, tenta uma área, tenta outra, dá ruim, a gente tenta de novo. Até dar certo. Por quê? Porque a nossa natureza... Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O ser humano foi criado assim. Então, o ser humano não é um ser criado para se conformar com o fracasso. Ele foi criado para buscar a excelência, para buscar a vitória. E é plano de Deus que nós sejamos pessoas vitoriosas. Mas eu quero falar aqui para você de coisas práticas, de alguns pontos que a gente pode colocar em prática, para que a gente viva essa vida vitoriosa que Deus planejou para nós. A gente precisa reconhecer que na graça de Deus, Ele planejou para nós uma vida vitoriosa. Não tem nada a ver com a sua família, o país onde você nasceu, não tem nada a ver com questão de cor de pele, não tem nada a ver com altura, não tem nada a ver com absolutamente nada, tem a ver com a graça dEle. Tem a ver com a graça dEle, amém?
E Ele planejou para que você seja uma pessoa vitoriosa. E eu quero mostrar isso para você na palavra. Não é uma opinião que eu tenho, não é algo que eu acho, não é algo que só eu creio. Não, é aquilo que a Bíblia diz. E eu quero mostrar para você alguns versículos aqui que corroboram isso, essa vontade boa, perfeita e agradável de que Deus proporcione para você uma vida vitoriosa em família, casamento, educação de filhos, vida financeira, trabalho, não importa o que, vida interior. Deus não planejou o homem para viver em depressão, angustiado, preocupado, ansioso, temeroso do dia de amanhã. Deus não criou você para isso. Deus te criou para ser uma pessoa confiante e sadia. A Bíblia diz, Paulo escreve para Timóteo, diz para Timóteo, Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia. Às vezes nos deu um espírito de amor, de moderação, de amor, de poder, de amor e de moderação. E essa palavra moderação no original é uma mente equilibrada. Por quê? Porque até na vida interior, Deus planejou para você uma mente equilibrada. Deus não planejou para você uma pessoa... Não, Deus planejou para você uma mente equilibrada. Por quê? Porque Ele criou você para ser vitorioso em todas as coisas. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Aliás, isso aqui já corrobora aquilo que Jesus disse, né? Eu vim para que... eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus foi radical. Ele colocou alguma coisa assim, excludente. Ele poderia dar um somebody love, né? Existem várias opções, você pode ir por ali, por aqui, e acaba chegando lá. Eu sou apenas mais um caminho, mas você pode escolher o seu, e tal. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega no Pai se não for através de mim. Ele excluiu todo o resto. E aqui, essa passagem corrobora isso. Não há salvação em nenhum outro. Essa palavra salvação no grego é sotéria. E sotéria vem de sozo e ambas as palavras significam salvo, restaurado, pleno, abençoado, curado, próspero, vitorioso. Então quando você lê não há salvação, não há prosperidade, completude, cura, saúde, paz, família abençoada em nenhum outro. Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Não tem outro nome, não adianta apelar para outra coisa qualquer, porque a fonte original e real, que dá para você a prosperidade real, que dá para você a saúde real, que dá para você a família abençoada, em realidade é Jesus. E é um plano dele que você seja uma pessoa vitoriosa. Amém? Ninguém planeja, pastor, estou planejando uma vida fracassada, de miséria, de pobreza, de desgraça. Quem está planejando isso aí, diga amém. Não tem, está vendo? Ninguém planeja isso. Ninguém quer planejar isso. Quando você vai agora a Colossenses 2, de 13 a 15, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, ou seja, ainda possuídos da natureza pecaminosa, quando essa natureza não tinha sido removida de vocês, vocês ainda estavam na condição de pecadores, Deus veio e os vivificou, ou seja, deu a vocês vida abundante com Cristo, e Ele nos perdoou todas, não as piores, não as mais grosseiras, mas todas as nossas transgressões, todas, absolutamente todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Não existe nada na Bíblia que não seja, que sendo uma lista de ordenanças, não tem outra coisa a não ser a própria lei. A lei é essa lista de ordenanças. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, faça assim, faça desse jeito, faça daquele jeito. A lei, ela é santa, mas ela não produz santidade naquele que busca cumprir a lei. Ela é perfeita, mas não produz perfeição na vida daquele que tenta cumprir a lei. Pelo contrário, a lei, ela foi dada com um único propósito, o propósito do homem chegar à conclusão de que sem um Salvador, sem o próprio Deus, ele é insuficiente. Porque ainda que você tente cumprir só os 10 mandamentos, se você esquecer os outros 603, porque na verdade são 613 mandamentos, se você esquecer os 603, ficar só com os 10 mais conhecidos, que são a espinha dorsal da lei, se você falhar em um, basta falhar em um. Tanto no Antigo como no Novo Testamento diz isso. Se você falhar em um, falhou em todos. Tu já imaginou?
Você vem tentando, já cumpriu 604. Está quase chegando lá. Aí os 605, falhou, volte ao início. Começa tudo de novo. E não são 613 numa fila, um por dia. São 613 por dia. Divide isso aí por hora e vê quantos mandamentos você tem que obedecer por hora. De 20 por 24, levando em conta que você em 8 horas está dormindo, só sobra o resto das 24, né? Não sobra muita coisa, para você pegar 613 e cumprir e obedecer cabalmente cada um deles. Falhou em um, falhou em tudo. O que a lei provoca? Ela provoca que, na verdade, a pessoa olha e diz, eu não consigo. E Deus enviou Jesus justamente para que ele cumprisse a lei, e cumprindo a lei, a Bíblia diz que ele cancelou esse escrito que era o diabo. A lei não foi criada pelo diabo, a lei foi criada por Deus. Mas o diabo tirou proveito da lei para lançar sobre o homem acusação e condenação. E é isso que ele faz até hoje. Mas a Bíblia diz que Jesus cancelou, ele cumpriu a lei, e cumprindo a lei, ele cancelou esse escrito de dívida que consistia de ordenanças, que era contrário a nós, e ele removeu esse escrito de dívida, a lei, encravando, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades. Que poderes e autoridades são essas? São os poderes, os principados, potestades do inferno. Por que ele despojou da lei? Porque o diabo tirava proveito da lei para trazer sobre você condenação e acusação. Então Jesus foi lá e tirou deles essa capacidade. Mas quando a gente não conhece, não sabe, quando nos falta o conhecimento, o meu povo, Deus diz, ele é destruído porque lhe falta conhecimento. Quando falta o conhecimento, o diabo tira proveito. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Alguém diga amém a isso aí. Romanos 8,37, eu resumi uns 7 versículos anteriores ao versículo 37, onde Paulo vem dizendo uma série de problemas que ele enfrentava e que a igreja enfrenta. Eu resumi tudo numa frase só. Nós passamos por poucas e boas. A gente passa por poucas e boas, é verdade? Nessa vida a gente passa por cada uma que eu vou te contar, não é verdade? E o diabo, ele é tão safado, tão sem vergonha, tão desgracento, que quando ele manda um problema, nunca manda um problema sozinho. Ele manda logo uns 3 ou 4, que é para você ficar igual aquele cara que joga a bolinha para o alto, né? Tentando ver se não deixa nenhuma bolinha cair. Aí eu resumi tudo numa frase só. Nesse mundo, nessa vida, nós passamos por poucas e boas, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós passamos por lutas, nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. É assim que Deus nos classifica. Por quê? Porque Ele nos criou para a vitória. Ele não nos criou para o fracasso. Ele não nos criou para a derrota. Ele não nos criou para nós ficarmos prostrados num canto, gemendo e chorando. Ele nos criou para a vitória. E eu quero mostrar para você aqui o caminho para a vitória. Coisas práticas que a gente precisa colocar em prática, que a gente precisa praticar no nosso dia a dia, para que a gente continue nessa trilha de vida vitoriosa. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Deixa eu primeiro te dizer uma coisa. Se eu tivesse aqui ministrando um curso de coach, eu ia dizer para você coisas do tipo assim: trace metas e objetivos. Tem alguma coisa de errado? Não. É um princípio inteligente, né? Tenha metas e objetivos. Se você quer chegar a algum lugar, então você de repente até escreve isso, bota no papel, bota lá. É um conselho que muito coach dá para os seus coaches. Anota lá, trace metas, objetivos, não tem nada de errado. Se fosse eu estando ministrando para você um curso, meramente um curso de coach, eu talvez dissesse para você quer chegar a um caminho de vitória, então você, primeira coisa, trace metas e objetivos, porque sem metas e objetivos você não vai chegar a lugar nenhum. Eu poderia dizer para você coisas do tipo, sonhe de noite, mas trabalhe, planeje e invista de dia. Sonhe de noite, mas não fica sonhando o dia inteiro. Faça alguma coisa, trabalhe, invista durante o dia. Então você sonha à noite, não deixa de sonhar. Você tem que ter sonhos, porque com base nos seus sonhos você vai traçar metas e objetivos. Então você tem que ter sonhos, mas durante o dia você trabalha e investe para que o seu sonho se cumpra através de metas e objetivos. Tem alguma coisa de errado nisso? Nada. Nada de errado. Eu poderia dizer para você uma frase para te inspirar, do tipo, lembre-se de uma coisa, a vida só é dura para quem é mole.
Pastor agora falou, cara, eu tenho que sair dessa moleza, cara. Não posso ficar igual uma gelatina em casa lá, reclamando. Eu tenho que partir para ação. Porque a vida só é dura para quem é mole. Essa eu aprendi, aleluia. Ok, mas entenda só uma coisa. Há pessoas que pensam e acham, o pastor Fragani não gosta de coach. Pô, eu adoro. Eu só não faço curso de coach porque eu não tenho tempo. Mas eu leio os livros todos. Os livros que os coaches leem para aplicar as palestras, eu leio também. Eu estudo, eu conheço. Eu não tem problema. Eu, por exemplo, quero recomendar para você hoje. Olha só. Acho muito legal se você ler esse livro aqui, ó. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Alguém conhece esse livro aqui? Olha, se você não conhece, compre e lê. Eu comprei o livro. Aliás, esse camarada, o autor, que é um psicólogo chamado Shawn Achor, esse camarada, ele tem 2 palestras do TED. Se você tem no seu celular ou no seu tablet aquele aplicativo do TED, dá uma olhada nas palestras desse cara. São 2 só. O cara é novo, um cara jovem, mas ele é empolgado, animado, alegre, piadista. Muito legal a palestra do cara. Fantástica, muito legal. E esse camarada aqui, ele dá aula em Harvard. E quando ele começou a dar aula, ele bolou esse curso chamado Felicidade. Curso de Felicidade. Como Harvard é, assim, o crème de la crème dos estudantes norte-americanos, ele pensou, cara, aqui em Harvard, a maioria do pessoal estuda ciências exatas, estudam engenharia, matemática, física, outros estudam medicina. Esse pessoal não vai dar a mínima bola para esse curso a respeito de felicidade. Para surpresa dele, a sala estava lotada no primeiro dia, e é hoje o curso mais concorrido, mais frequentado da Universidade de Harvard. O pessoal fica na fila de espera para fazer, é o curso mais frequentado. Esse camarada, ele é seguidor de uma linha da psicologia, ele é um psicólogo, ele segue a psicologia positiva. Um cara sensacional, sensacional. Tem nada de errado com o que ele ensina. Eu recomendo que você compre, eu li o livro, vou voltar a ler porque li com muita pressa, dei para minha esposa, para a pastora Denise, para ela ler, e ela não chegou até o final, vai ter que ler até o final. Então, é um livro sensacional. O problema, e é aí onde eu pego, e as pessoas acabam interpretando que eu sou contra. Eu não sou contra. O camarada que é o representante da Febracis, que é talvez o maior curso de coach do Brasil, o Zé André, era membro aqui da igreja. Há pouco tempo ele resolveu ir para uma outra igreja, ele foi para a Lagoinha. Parabéns, Deus abençoe, mas eu continuo amando o cara, tenho problema nenhum com ele, nenhum problema com a esposa dele, amo o casal. Aliás, ele me deve um jantar que ele prometeu de fazer uma bacalhada, nunca fez, está me devendo essa. Mas eu amo o cara, não tem problema nenhum. Ele prosperou demais aqui na igreja, Deus abriu essa porta para ele aqui na igreja, mas ele resolveu migrar para uma outra, sem problema nenhum. Tenho nada contra o problema do coach. Aliás, para mim, o melhor curso de coach no Brasil é de um cara que é membro aqui da igreja, o Gilson, que o curso dele de coach é fantástico, sensacional. Para mim, é um dos cursos mais honestos de coach, porque tem muito curso de coach por aí, que é só cata moeda, faz muito bem para quem ministra. Porque enche o bolso, uma bela grana. Né? Às vezes não dá muito resultado para quem ouve. Tem problema nenhum. Inclusive, eu já convidei muitas pessoas, o próprio Gilson e outras pessoas que são coaches, que eu convidei e falei, cara, no ano que vem a gente vai ter o Nova College, tem algumas matérias que eu queria que vocês ministrassem, convidei para dar aula. Tem problema nenhum, problema nenhum. O problema, o bicho pega, é quando a pessoa confunde esse livro com esse aqui. E a pessoa faz do coach uma religião. E ela pensa que o que tem aqui é a mesma coisa que tem aqui. E é preciso que a gente entenda o seguinte: isso aqui são soluções positivas do ser humano para o ser humano. Isso aqui são soluções de Deus que provocam milagres. Isso aqui vem do homem, isso aqui vem de Deus. São 2 coisas diferentes. São 2 áreas diferentes. Há pessoas que às vezes falam para mim, pastor, mas o senhor fala igual um coach mesmo, só parece, mas não é. Eu não sou coach, nunca fiz o curso, eu não sei nem como é que é, mas isso aqui é outra coisa. Porque se isso aqui pode te dar ajuda por quê? Porque tem força, mas aqui tem poder. Porque esse livro aqui é a palavra de Deus. Esse livro não contém a palavra de Deus. Se eu dissesse para você que esse livro contém a palavra de Deus, ele poderia conter a ideia de Paulo, a opinião de Pedro, a axiologia de João, mas o que tem aqui
é a palavra de Deus. Deus usou homens para escrever, mas a inspiração veio dele e cada palavra, cada vírgula que você encontra aqui, veio do coração, da mente do próprio Deus. Então, quando você encontra aqui promessas, as promessas não foram feitas para dar para você um upgrade de ânimo. Eu li a Bíblia, eu estou mais animadinho. Eu estava assim, meio deprê, agora eu li aqui o Salmo 119, aí eu fiquei mais animado. Esse livro aqui não foi feito para você, para uma pessoa mais animada, infeliz. Esse livro aqui foi feito para produzir milagre na sua vida, para você crer e crendo receber vida e vida em abundância. É outra história. Um curso de coach, qualquer um pode fazer. Vem lá o cristão, de repente quem está ministrando é cristão. Mas está lá no curso o cristão, o islâmico, o judeu, o ateu, o macumbeiro, está todo mundo lá. E o cara não pode pegar a Bíblia, por quê? Porque ele está ministrando um curso secular para gente que não foi lá esperando ouvir nada da Bíblia. Ele pode ter até conceitos bíblicos subliminares. Ninguém está sabendo, mas ele está falando ali do princípio que está na Bíblia, tal, jogando em cima do pessoal. Mas ele não pode abertamente dizer porque a Bíblia diz. Por quê? Porque o curso é secular. E ali tem cristão, tem islâmico, tem judeu, tem ateu, tem macumbeiro, tem de tudo. Agora, as promessas da palavra são para os filhos. Não é para qualquer um. São para os filhos que receberam do pai uma herança. Quem tem essa herança aqui, diga amém. Amém. Aleluia. Está entendendo agora a diferença qual é? Amém? Então eu vou agora passar para os princípios. Aí a gente pode agora entender quais são os princípios para a gente colocar em prática. Primeiro deles, aprenda a confiar em Deus. Confiança é um aprendizado. Confiança não é simplesmente porque eu olhei, achei bacana, poxa, eu gostei, simpático, ele já confia. Não. A gente pode agir assim se a gente for imaturo e infantil, mas se a gente tem maturidade, a gente sabe que confiança é fruto de conhecimento, de relacionamento. Há pessoas por quem eu boto a minha mão no fogo. Se você chegar para mim e disser assim, não, mas o pastor fulano... Peraí, não, esse aí eu conheço. Por ele eu boto a minha mão no fogo. Ah, mas o pastor Jorge... Não, peraí, o pastor Jorge eu conheço. Trabalho com ele todo dia, a gente está aqui, a gente conversa, a gente fala, a gente sai junto. Ontem a gente saiu junto, eu a Denise, o pastor Jorge e a Ana Carla. Fomos a uma peça de teatro, a peça do Dedé Santana, que está em cartaz lá no Shopping da Gávea. Maravilhosa peça, muito legal. Depois da peça a gente saiu, fomos jantar junto, conversamos, rimos, contamos piada, contamos causo, e muito legal. Mas é esse caminhar do dia a dia que vai desenvolvendo o relacionamento, o conhecimento e a confiança. Então eu dou a chave da minha casa para o pastor Jorge, porque eu sei que ele não vai entrar lá e vai roubar nada, porque eu confio nele. Mas se você chega para mim e diz assim, o pastor fulano de tal, e eu vou ter que confiar só porque o cara tem título de pastor, mas eu não conheço. O cara pode ter título de pastor, mas pode ser pedófilo. Pode ter título de pastor, mas pode ser tarado. Tem título de pastor, mas pode ser um 71. Eu não conheço, então não posso, vou confiar assim? Não, para confiar eu preciso conhecer. Então para confiar em Deus, não basta vir à igreja. Você tem que desenvolver uma vida de relacionamento com Ele. Porque é no relacionamento com Deus que você vai pegar a confiança. Por que hoje eu tenho confiança absoluta em Deus? Porque quando eu olho para trás, eu vejo o tempo com que eu me relacionei com Ele, com que eu tenho me relacionado com Ele, e eu vejo o que Ele já fez na minha vida. Então eu sei que aquele que fez aquela obra não vai falhar hoje, porque Ele não mudou. Ele não vai falhar hoje. Então hoje eu tenho um nível de intimidade com Deus que, caramba, eu conheço a voz de Deus, eu conheço o caráter de Deus, eu conheço a bondade de Deus, eu conheço a aliança que Ele tem comigo e com você. Então eu posso afirmar para você essas coisas, porque eu tenho confiança de que aquele que fez a promessa, Ele é fiel. Eu posso falar com você, não estou querendo animar você, eu posso dizer para você, Deus tem um plano e um propósito para que você seja uma pessoa vitoriosa. E por que eu posso afirmar isso? Porque eu quero te animar? Não, porque eu olho na palavra e eu sei que o Deus que tem me dado vitória, quer dar vitória para você em todas as áreas, em todos os momentos. Não significa que você não vai passar por lutas, não significa que você não vai nunca mais ter problemas, mas significa que mesmo enfrentando gigantes, eles vão cair, mesmo enfrentando muralhas, elas vão desmoronar, porque Deus é contigo. Aleluia! Você pode profetizar para a pessoa que está do céu e dizer para ela, meu irmão, Deus é contigo. Aleluia! Olha só o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 2, no versículo 2. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda do nosso Deus, nós tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta.
Paulo está dizendo o seguinte: não foi mole anunciar o evangelho para vocês, mas eu não desisti porque eu tinha uma confiança inabalável de que era a vontade de Deus que vocês fossem abençoados com o evangelho da graça. Então eu não recuei diante das lutas, dos insultos e de toda a problemática que se apresentou. Eu não corri da raia, eu permaneci, eu perseverei, porque eu tenho uma confiança. Deus tem um plano para Tessalônica, Deus tem um plano para Nova, Deus tem um plano para o Rio de Janeiro, Deus tem um plano para o Brasil, Deus tem um plano para você. Mas você precisa confiar nisso. Lembre-se de José do Egito. Hoje é mole elogiar José, porque a gente conhece o fim da história. Mas José não conhecia. Agora tu imagina, um moleque que tinha mais ou menos 16 anos de idade. Vão os irmãos, pegam o cara, jogam dentro de uma cisterna. E ele fica lá, socorro, 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 socorro. Aí vem os irmãos, tiram da cisterna e, poxa, mudaram de ideia. Não, é para vender você para os midianitas. Como escravo. Tu imagina o que vai na cabeça de um garoto de 16 anos que passa por uma dessa. Mas a Bíblia diz que em momento algum, José abriu mão da confiança dele em Deus. Aí ele vai, é vendido pelos midianitas, revendido pelos midianitas, num mercado público no Egito, nu, para ser examinado como uma coisa, uma mercadoria. Aí vai lá, Potifar compra o cara, leva ele para casa, e lá na casa dele, a mulher de Potifar se apaixona por José, arma uma situação, e diz que ele tentou agarrar, que ele assediou, e o José não tem nada a ver com isso, não tem jeito. Cana nele, prende, assediou minha esposa, vai para a cadeia. O camarada vai para a cadeia, já era motivo para José dizer, né? Cara, primeiro meus irmãos me jogaram na cisterna, depois me venderam para os escravos, para os midianitas me venderam para o Egito. O Egito, eu vim para essa casa pensando que aqui eu ia ter algum sossego, essa mulher atazana a minha vida, me bota numa cadeia. Ah, Deus se esqueceu de mim. Deus me abandonou. Quer saber? Para mim já deu. Não quero nem mais saber desse negócio de Deus, não. Se ele fizesse isso, ninguém poderia dizer que está errado, coitado. Por quê? Porque ele não viu o fim da história. Mas ele permaneceu firme, confiando em Deus. Depois de um tempo na cadeia, vem 2 novos prisioneiros, um era o padeiro, o outro era o copeiro do rei. Os dois, de repente, tiveram um sonho, José interpreta o sonho dos dois. E um deles, no sonho, José revelou: você vai ser restaurado a tua condição. Para o copeiro, você vai ser restaurado a tua condição anterior. E aí acontece exatamente o que ele disse. E no dia que o copeiro foi liberado da cadeia, quando ele está saindo da prisão, José, cara, não se esquece de mim, hein? Lembra de falar de mim para o faraó, diz para ele que eu sou gente boa e tal. E o copeiro, beleza, José, como é que eu vou esquecer de você, cara? Você, poxa, você é demais. Saiu, nunca mais. José continuou mofando, já era agora que nem o copeiro lembra de mim. Deus vai lembrar? Sim, o copeiro lembra de mim, Deus vai lembrar? Chutei o balde, quero mais saber de nada. Mas ele se manteve firme, confiando em Deus. Aí um dia, mais de 2 anos depois, o faraó tem um sonho. Aliás, teve 2. Os sábios não conseguiam interpretar, aí o copeiro lembrou. Agora eu lembrei. Rapaz, custei para lembrar. Mas lembrei. Aquele cara lá na cadeia, cara. Parceirão que estava comigo lá em Cana. O tal de José, pega esse cara, que esse cara sabe interpretar o sonho. E aí, em menos de 1 minuto, José foi de escravo, prisioneiro, para vice-governador do Egito. Por que Deus simplesmente honrou a fé, a postura de confiança de José? Levou um tempão, não levou? Ao ponto de mais tarde os irmãos de José nem reconheceram. Porque os irmãos de José vieram ao Egito buscar comida, não reconheceram. Por quê? Porque José, quando foi para o Egito, era um garoto de 16 anos, agora já era um homem maduro, casado com um filho e tudo. Vestido com aquela roupa toda, com maquiagem, não sei o que, de judeu, de egípcio, não dava para reconhecer. Agora tu imagina, agora José é o vice-governador, vem os irmãos dele buscando comida, suprimento. José olha, imagina o que a carne de José disse. José, agora é a hora da onça beber água. Agora é a hora da vingança. Agora é a tua vez, a bola está na tua mão, tu está com a faca e o queijo na mão. Vai lá que a bola é tua, Tafarel. A Bíblia diz que José, quando olhou para os 12, ele saiu para uma sala e chorou, feito um desesperado. Por quê? Porque José estava na luta entre ou se vingar ou fazer aquilo que Deus pedia dele, que era abençoar. Mas como José tinha comunhão com Deus, quando ele volta, ele se apresenta e diz: cara, eu sou o irmão de vocês, José, que vocês fizeram isso, aquilo, aquilo. Os irmãos olham, deu ruim para a gente.
O cara está vivo, rapaz, é José mesmo, olha aí, deu ruim para a gente. Não podem ficar tranquilos, porque eu sei que isso tudo foi plano e propósito de Deus para preservar a vida do mundo e da nossa família. Podem ir lá buscar papai, trazer todo mundo, porque aqui no Egito a gente vai ter morada e vai dar tudo certo. Mas ele tinha uma visão, um entendimento e uma confiança inabalável de que Deus está assentado no trono, tomando conta de todas as coisas. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer isso: Deus está assentado no trono, tomando conta da minha vida. Nada escapa a Ele. Ele está sabendo das minhas lutas. E mais cedo do que todo mundo possa imaginar, do que eu possa imaginar, Deus fará alguma coisa extraordinária. Aleluia! Hebreus 10, de 32 a 39, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, porque ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, que vontade é essa? Perseverar. Vocês precisam perseverar, de modo que depois que vocês cumprirem a vontade de Deus, que é a perseverança, vocês vão receber aquilo que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem, virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Sabe, essa frase está na Bíblia 4 vezes: o justo viverá pela fé. Uma aqui em Hebreus, outra em Gálatas, em Efésios, e depois lá em Abacuque, no Antigo Testamento. E a gente lê essa frase, mas o contexto aqui, cara, vocês já passaram por poucas e boas, vocês sofreram, foram perseguidos, foram ofendidos, vilipendiados, e quando vocês não estavam sofrendo isso, vocês foram solidários com os que sofreram, mas olha só, perseverem, porque o justo viverá pela fé. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos daqueles que continuam e creem para a salvação. Amém? Perseverar, não desistir. Eu sei que é fácil falar isso quando você está numa posição confortável, e é muito difícil manter essa fé acesa quando você está no meio da fogueira. Mas é preciso se lembrar que Deus é fiel. Amém? Em segundo lugar, não tenha receio de confessar a sua vitória. Ah, pastor, eu tenho uma sensação de que eu estou falando uma mentira quando eu estou dizendo que eu estou curado e eu estou sentindo sintoma disso, daquilo outro. Você tem que manter firme a tua confissão de fé. Não importa o quê, não importam as circunstâncias. Lembre-se simplesmente do seguinte: aquilo que você vê é o palco. Você não consegue ver os bastidores. E quem costuma trabalhar no palco é o diabo. O diabo faz um salseiro danado no palco. Deus está trabalhando nos bastidores, onde a gente não vê. E quando Deus entrar em cena, é para arrebentar. Você tem que confiar nisso e manter firme a tua confissão de fé. 2 Coríntios 4,13 diz assim: está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos, nós mantemos firme a nossa confissão de fé. Aí a pergunta é: por que eu preciso manter firme a minha confissão de fé, permanecer falando de vitória, quando parece que Deus não está agindo e se esqueceu de mim? E a resposta está aqui em 2 Coríntios 4, de 14 a 18. Porque nós sabemos que aquele que ressuscitou a Jesus, ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que vocês transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, nós não desanimamos. E embora exteriormente nós estejamos passando por desgastes, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa muito mais do que todos os problemas juntos. Assim, nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Eu preciso colocar os meus olhos não naquilo que eu vejo, não no palco, mas nos bastidores, naquilo que eu não vejo. Deus está agindo.
Exatamente nesse momento, agora, Deus está trabalhando a seu favor. Nesse momento, Deus está operando para a tua semana ser uma bênção. Mas você precisa sair daqui confessando isso, declarando isso, botando na sua boca, nos seus lábios, essa confissão de fé. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que nós professamos. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Levante uma das suas mãos e diga isso: Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na minha vida. Aleluia. Amém. Eu preciso me agarrar às promessas e crer, Deus é fiel, Ele vai cumprir. Ainda que pareça que está demorando, ainda que eu esteja comendo o pão que o diabo amassou, eu sei que Deus está no controle, e mais cedo do que se espera, Ele vai agir, e quando Ele agir, meu irmão, você não tem ideia do que Deus pode, quer e vai fazer na sua vida. Você não tem ideia. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama a Deus aqui, diga amém. Caramba, então você é alvo dessa promessa, e aquele que prometeu, Ele é fiel, aleluia. Em terceiro lugar, não se deixe vencer pelo desânimo ou pelo cansaço. Não se deixe vencer pelo desânimo. Ah, pastor, já esperei muito tempo e a coisa não acontece e tal. Não se deixa vencer pelo desânimo. Esse é o convite que muitas igrejas fazem. Meu irmão, você está passando pelos problemas, geme e chora. Quanto mais você geme, quanto mais você chora, pior fica. Porque a tendência de quem geme e chora é cada vez gemer e chorar mais. E aí a tendência é sentar no meio-fio e ficar só vendo a banda passar. Então eu não posso entrar nessa de gemer e chorar. Eu não posso me deixar vencer pelo desânimo ou pelo cansaço. Por isso é importante que você congregue, se junte com pessoas que compartilham da mesma fé que você. Porque no dia que você está desanimado, quem está do seu lado, de repente, te dá uma força, te dá um ânimo, te dá uma palavra profética, te dá uma palavra de encorajamento, ora com você, ora por você. Você está entendendo que isso é o que acontece, por exemplo, nos grupos de conexão? Você está passando por uma fase terrível e sozinho você não consegue. Mas de repente tem um grupo de pessoas que estão orando por você, encorajando você. Quando você chega lá desanimado, chorando, o pessoal, para com isso, Deus é bom, Deus vai fazer e tal, e vamos orar, e a gente impõe as mãos na sua cabeça, ora por você, faz e acontece, e você volta a confiar. É importante você não se deixar vencer pelo desânimo ou pelo cansaço. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio nós colheremos. Mas tem uma vírgula: se não desanimarmos. Quem desanima não colhe nada. Há uma promessa de colheita? Há. Mas para quem é a promessa? É para quem não desanima, para quem não se deixa vencer pelo cansaço, para quem, apesar do cansaço, continua indo adiante. Tem jeito. Gente, as pessoas às vezes falam assim: pastor, ore por mim que eu estou passando por uma prova. Cara, eu já participei de várias provas. Toda prova que você participa, dá vontade de parar. Você vai participar de uma prova de triatlo, aí você nada, quase 4 quilômetros. Depois você pedala 180. Na hora de correr, as suas pernas falam com você. E o que elas dizem é: para, não aguento mais. É isso que elas dizem. Você tem que olhar para elas e dizer assim: não, você vai correr 42 quilômetros. São 21 para cada perninha. Ok? Vamos lá, vamos nessa. Vai. Vontade de sentar no meio-fio e chorar. Mas você não senta e não chora. Por quê? Porque você sabe que no final tem uma medalha desse tamanho esperando por você. E dependendo da classificação, tem um troféu dessa idade esperando por você. Então você corre, você continua. Vontade de chorar, vontade de sentar. Mas você não senta, você não chora, você continua. Por quê? Porque você vai colher se não desanimar. Hebreus 10:36 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Vocês precisam perseverar, de modo que quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, que é a perseverança, vocês possam receber aquilo que Ele prometeu. E isso aqui, você não se deixar vencer pelo desânimo, é aquela famosa frase que as pessoas falam no mundo, né? Poxa, fulano de tal, nadou, morreu na praia. Mas a praia é justamente o lugar mais fácil de morrer afogado. Quando você vai treinar para participar de uma prova de triatlo, necessariamente você tem que treinar, algum dia você tem que treinar no mar aberto. Porque prova de triatlo no Brasil, em especial, a parte da natação é feita no mar.
Pode ser num rio, pode ser num lago, mas no Brasil, em geral, a prova é 90% ou mais das provas de triatlo no Brasil, a prova é no mar. Então, você tem que fazer treino de nado em mar aberto. Quando você vai pela primeira vez, dá um medo danado. Depois, só dá um medinho, mas continua dando medo. Porque você está olhando para aquela água, que geralmente não está límpida e cristalina. Você olha assim e você vê aquele caldo de cana, não vê nada, e você fica pensando, será que tem algum peixe aqui, tipo um tubarão, e possa de repente chegar para me dar uma dentada? E você está ali, você foi ali para nadar 2.000, 3.000 metros, e normalmente você prefere ir em bando. Por quê? Porque as chances do tubarão vir em você diminuem um pouco. Porque tem outros petiscos também à sua volta. E você, no meio daquela coisa, você vai nadando e orando. Aí você dá um abraço. Quando você vai respirar, você, Senhor Jesus, oh, aleluia, Pai. Não permita, Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Mas aí você, às vezes, você vai dar uma abraçada com a cara que está do lado de fora da água. Quando você vai dar uma abraçada, você, de repente, encosta num saco plástico. Rapaz, quando você dá um encostar naquele saco plástico, você é um tubarão, já vou morrer. Você encosta numa água viva, aquela geleca, você, quando passa a mão, você, meu Deus do céu, eu vou morrer. Não vai morrer. É só um saco plástico, é uma água viva, mas dá um susto do tamanho de um bonde. Mas ali, você vai. Você pode estar sozinho, acompanhado, tem um banco, mas você vai. O problema é que depois de nadar 2, 3 quilômetros, o braço já está pesado. Aí você tem que voltar. Aí quando você olha para a areia, você vai ter que sair, aí você percebe que as ondas estão um pouco maiores do que você esperava. E aí quando você vai sair, você já não consegue mais pegar aquele jacaré, porque o braço está pesado, você vai ter que sair mesmo, levando caixote. Sabe o que é caixote, não é? É aquela coisa assim que te humilha, acaba com a tua dignidade toda. Tua dignidade vai para o espaço. É porque você vai sair, vem aquela onda e faz que bum na tua cabeça, te joga lá no fundo, aí entra areia na boca. E aí, quando você sai dentro da água, você já sai assim, ó. E aí você aquele óculos de natação já está assim virado, aquela touca entortou toda, você está cheio de areia, e você vai saindo catando cavaco assim, ó. E todo mundo olhando para você. O pessoal está vendo você, da areia, vendo você chegando, rapaz, o cara vem nadando. Aí quando você toma aquele caixote, o pessoal, lá, e você sai humilhado, sua dignidade fica dentro d'água. Mas sabe o que é o importante? É que você conseguiu sair, você não ficou afogado lá. Não importa se você vai sair do problema bonito ou feio, o importante é sair. Então você tem que confiar que você está ali, onda batendo na sua cabeça, tomando caixote, mas daqui a pouco você vai colocar o pé em terra firme e vai sair. Mas você tem que confiar nisso. Deus está contigo. Você vai sair do sufoco. Amém? Aleluia! Porque Deus prometeu e Ele é fiel. Isaías 40, de 27 a 31, diz assim, por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? Dizendo o seguinte, o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Por que você está chorando desse jeito, Israel? Será que você não sabe, nunca ouviu falar, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra, Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que não tem forças, ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor, sabe que tem umas expressões na Bíblia, que às vezes as pessoas ficam olhando em português e ficam meio boladas, querendo saber o que isso aqui quer dizer. Tipo assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que história é essa de se agradar do Senhor? Senhor, eu estou agradado, hein? Eu me agrado de você. O que é isso? É a mesma coisa do que aqueles que esperam. Confia no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se agradar de Deus é confiar nele. Aqueles que esperam, aqueles que confiam no Senhor perseverantemente, esses renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Para quem é essa promessa? É para quem não entrega os pontos. É para quem olha e diz, não, a gente vai continuar, a gente foi derrotado nessa, mas Deus tem uma vida vitoriosa para mim, eu vou perseverar, eu vou seguir em frente, eu vou tentar de novo e Deus vai me abençoar. Amém, gente? Em quarto lugar, haja em concordância com a palavra de Deus.
Seja um praticante, age em concordância com a palavra. Age em concordância com a palavra. Eu quero falar para você aqui, para a gente fechar, sobre atitudes coerentes. Sabe, uma atitude de confiança é uma atitude coerente com a fé cristã. É diferente de uma atitude de ansiedade e preocupação. Entenda só o seguinte: não é errado que você fique ansioso e preocupado. Você recebe uma notícia de que a sua empresa faliu. É normal que você fique preocupado. Normal que você fique ansioso. Você vai ao médico e o médico diz: cara, aqueles exames que a gente fez não está muito bom não, tem um negócio ruim aqui. É normal que aquela notícia, aquele impacto da notícia, cause em você ansiedade e preocupação. Como é que vai ser o amanhã? Como é que vai ser o futuro? Será que eu vou sobreviver a essa enfermidade? Será que eu vou sobreviver a essa falência? É normal. O problema não é receber e aquele impacto trazer preocupação e ansiedade. O problema é você permanecer preocupado e ansioso. Andar em preocupação e ansiedade. Quer dizer, passou uma semana, um mês, um ano, e você está para lá e para cá, estressado. Não, lança aos pés do Senhor a tua ansiedade, a tua preocupação, e confia nele, e o mais ele fará. Deus não está cobrando de você absolutamente nada, tipo esforço. Há pessoas que citam certas coisas como se fosse versículo bíblico. Porque, pastor, está escrito, né? Faz por onde eu te ajudarei. Onde é que está escrito isso? No livro de Jeremias, capítulo 4, versículo 3. Eu preciso confiar em Deus. Sabe, a atitude de fé é diferente de uma atitude de dúvida e de incredulidade. E dúvida, não bote dúvida assim, o fulano tem dúvida, porque há dois tipos de dúvida que a Bíblia nos mostra. Há uma dúvida que apenas demonstra curiosidade e há uma dúvida que demonstra incredulidade. Maria, por exemplo, fez uma pergunta a um anjo que chegou para ela para anunciar: Maria, você vai ter um filho. E ela perguntou: mas peraí, estou em dúvida aqui, como é que eu vou ter um filho se eu não conheço homem algum? Eu sou virgem, nunca tive relacionamento com homem algum. Aí o anjo explicou para ela: não, você vai ser envolvida pelo Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá, e você então conceberá do Espírito de Deus. Bom, agora entendi. Aí o mesmo anjo apareceu para Zacarias, o pai de João Batista, e disse, Zacarias era o sacerdote da vez. Naquele tempo eles faziam um rodízio entre os sacerdotes, para saber quem é que ia entrar no Santo dos Santos no dia do Yom Kippur. Aí, naquele dia, coube a Zacarias. Aí Zacarias entrou. Quando ele entra, o mesmo anjo que falou com Maria, apareceu para ele. E Zacarias, você vai ter um filho. E aí Zacarias perguntou: vou ter um filho. Não tive um filho quando eu tinha 20 anos, quando a minha esposa era menina, eu vou ter agora? Como é que Deus lá pode fazer uma coisa dessa? Está duvidando? Vai ficar mudo. Ficou mudo. 9 meses mudo. Já imaginou? Olha a encrenca que o anjo arrumou. Quem foi que disse que Deus é que mandou o cara ficar mudo? O anjo que na hora falou: vai ficar mudo. E Deus falou assim: deu ruim, agora tem que fazer, o cara ficar mudo. Porque o anjo falou. Igual Elias. Elias falou assim: Acabe, enquanto você não mudar, não vai chover em Israel. A Bíblia não diz assim: Deus então falou com Elias, dizendo: Elias, fala para Acabe. Não, Elias, segundo a minha palavra. Aí Deus olhou assim: me deu ruim, fecha a torneira aí, não pode chover. Até o cara dizer de novo. O anjo determinou: vai ficar mudo. Ficou mudo. Por quê? Porque a dúvida dele não era uma dúvida de curiosidade, era uma dúvida de incredulidade. Você ter dúvida é sadio, é saudável. O cristão, o bom crente tem que ter dúvidas. Pastor, eu estou com dúvida nisso aqui, é isso mesmo? Não é? É o que diz a palavra. Por causa de não ter dúvida, é que muita gente fica sem conhecer, e sem conhecer, acaba sendo destruído e enganado pelo diabo. A gente precisa ter dúvida sadia, que gera fé. E fé é uma atitude coerente com a fé que a gente com o cristianismo. Sabe, uma atitude de servir, ao invés de querer ser servido. Quando você toma uma decisão de ser servo, e servir é uma decisão. Essa história de chamar o fulano servo do Senhor. Quem mais é servo do Senhor? Nenhum de nós aqui é servo por condição. Nós somos servos por opção. No Antigo Testamento era o servo do Senhor, porque ninguém era filho. Mas nenhum de nós é servo. Nós somos todos filhos, diferente do pessoal da Antiga Aliança. Nós escolhemos, nós optamos por ser servos. É uma escolha que a gente faz servir. Mas no momento que você escolhe servir, você vai ser criticado. Você vai ser criticado. Você agora está servindo na igreja, por isso que você não para em casa, dia de domingo, vai para a igreja, chega mais cedo. Olha, o pastor chega depois de você.
Você chega às 6 horas da manhã, para ensaiar, para cantar, para ajeitar lá os envelopes, para botar cestinha, para recolher oferta e tal. Vocês estão abusando de você. Você olha, você ouve aquilo, dá vontade de fazer uma pergunta assim, mas o que você tem a ver com isso? Né? Mas como a gente quer andar em amor, a gente, assim, aleluia. Deus te abençoe. Vontade de socar a pessoa. Mas a gente tem que andar em amor. Aleluia. Mas essa atitude é uma escolha que a gente faz. De servir, ser servido, cara, é confortável, é gostoso, é maravilha. Quem é que não gosta de estar num sofá, à beira da praia, ou à beira da piscina, tomando aquele solzinho maravilhoso de 9 horas da manhã, sol sem raio UV. Sol que faz bem, que vai produzir vitamina D. Você está ali, né, de bronzeador e tal, aí vem um cara com um bandejão, serve para você aquele suco de abacaxi. No abacaxi, com aquele chapeuzinho assim em cima. Que maravilha ser servido. É bom demais. Mas melhor do que ser servido é servir. Cara, quando a gente faz essa opção, o diabo fica enfurecido. Porque o que ele quer? Que a gente fique na posição de ser servido. Quando você diz, não, eu vou contrariar essa vontade do inferno, e eu vou seguir a vontade de Deus, eu vou servir. Caramba, essa é uma atitude compatível, coerente com a nossa fé. Sabe, a atitude de humildade, ao invés da atitude de arrogância. Você já reparou que tem umas igrejas que tem uns crentes que são arrogantes pra caramba? Já viu isso? Sabe por quê? Porque o pastor dele é arrogante. Sou apóstolo. Não me chama de outra coisa, hein? Pastor não! Apóstolo. Nem fala comigo. Fala com o meu assessor. O assessor trará a mim o seu caso, se for o caso. Cara, mas a atitude de Jesus era tão diferente, né? A atitude de Jesus era tão diferente. Jesus era um cara tão acessível, né? As pessoas chegavam perto, botavam a mão. Tu já imaginou, cara? Eu já vi pastor andando com uma segurança, ninguém pode me encostar. E Jesus, todo mundo encostava no cara. Ao ponto de um momento lá, ele parar e dizer assim, opa, alguém me tocou. E os discípulos falaram assim, tá maluco, Jesus? A multidão, uma multidão, tu é o Michael Jackson do momento. Está todo mundo querendo ter um autógrafo teu, todo mundo querendo chegar perto, querendo encostar, todo mundo te empurra e chega perto e tal, e você dizendo, alguém me tocou? Não, mas alguém tocou de um modo diferente, porque de mim fluiu o poder. A atitude de humildade é diferente da atitude de arrogância. Estou nem aí se você me chama de pastor, de doutor, sei lá o quê, estou nem aí para título, quero lá saber de título. Se o título desse camisa para alguém, eu juntava logo uns 20. Doutor, pastor, supra-sumo, PhD, THD, não sei o que, vice-deus, pronto, eu estava com um montão de título, você ia ficar, Sabe, a atitude de fidelidade é diferente da atitude de inconstância. Fidelidade é uma atitude coerente, é prática da palavra. Sabe que tem pessoas que têm essa coisa, que não se fixam em lugar nenhum. Vive de igreja em igreja, para lá e para cá. Às vezes passa 2, 3 meses, 6 meses, um ano numa igreja, daqui a pouco, pumba, já pula para outra. Por quê? Porque você saiu daquela. Porque aquela não tem poder, aquela é a igreja do poder. Aí quem para a igreja não tem campanha, não tem corrente, ela vai para a igreja da campanha, da corrente, não acontece nada, ela já pipoca para outra, vai para lá e vai para cá. Fica igual um macaco pulando de galho em galho, fica que nem um beija-flor, de flor em flor, uma borboleta de flor em flor. E a gente precisa ter uma constância. Sabe, eu estava dizendo, não sei se eu falei isso aqui nesse culto, que antes de sair de casa hoje, à tarde, eu peguei um livro que estava em cima da minha mesinha, quando eu abri, era um livro da Vibe. De anos atrás, eles fizeram um livro com depoimentos dos jovens da Vibe. Aí tem depoimento, 10 anos atrás, aí tem depoimento da Marcele, do Mauricinho, do Duda, de uma galera que está aqui desde sempre. Aí eu comecei a ver, tem fotos deles nos retiros, fotos deles nos cultos, fotos deles jogando bola, fotos deles brincando. Eu olhei e falei, caramba, olha só, olha aqui, esse aqui já casou com essa aqui, ó, já tem até filho. Caramba, olha esse aqui, caramba, olha só, moleque, já está um homem feito. Caramba, mas eu também vi muita gente que eu olhei e falei assim, caramba, e essa pessoa aqui, onde foi parar? Sumiu de bobeira. A troco de quê? De bobeira. Não é alguém que mudou assim, eu fui lá para Brasília, então, tem muitos ali que a gente sabe, não, isso aqui se mudou de cidade, então, mas continua até em contato com a gente e tal, mas tem gente ali que simplesmente sumiu do mapa, você não sabe para onde foi. Por quê? Porque não sabe o que é o prazer
de você poder olhar e dizer assim, cara, há 20 anos atrás, essa pessoa estava aqui frequentando a mesma igreja que eu conheço essa pessoa há 20 anos, cara, e ela está aqui, ó, desde sempre, servindo, ajudando ali e tal, tirando oferta, na recepção, há 20 anos que eu conheço esse cara, e o cara olha para você e fala, 20 anos que eu conheço essa figura aí. A gente está junto aqui, servindo a Deus, buscando a Deus, caminhando com Deus, caminhando um com o outro, frequentando grupo de conexão, liderando grupo de conexão, servindo na fidelidade, é diferente de inconstância. A atitude de amor é diferente da atitude de indiferença. Sabe que algumas pessoas às vezes ficam tão paranoicas com esse negócio, a igreja, o serviço social da igreja, como é que funciona, o que é, o que a igreja está fazendo. Cara, bota na sua cabeça o seguinte, nós, a igreja do Senhor Jesus, não foi chamada para mudar o mundo. É muito difícil. Você pode ter um sonho, eu quero mudar o mundo. Você não vai conseguir. Nenhum de nós aqui vai mudar o mundo. Uma pessoa sozinha não consegue mudar o mundo. Mas eu sozinho consigo talvez influenciar e mudar a vida de uma pessoa. E todos nós juntos aqui podemos influenciar a vida e mudar a vida de 1, 2, 3, 4, 5, 10. E essas pessoas transformadas vão influenciar e mudar o mundo, para o mundo ser um mundo um pouco melhor. O evangelho não foi dado ao homem para mudar o mundo. Foi dado ao homem para mudar o homem. O homem mudando, o mundo muda. As pessoas ficam numa paranoia e nem sempre elas têm uma visão, um entendimento espiritual da obra social. A obra social na igreja, entenda o seguinte, a gente não está aqui para substituir o governo. O governo não dá para as pessoas, escola a gente dá. O governo não dá isso para a escola, não dá comida a gente dá. Não, a gente não está aqui para substituir o governo. A função da igreja não é essa. Jesus disse o seguinte, cara, abram bem os olhos, porque os pobres, vocês sempre terão com vocês. Vai sempre ter pobre no mundo, e a igreja não vai conseguir acabar com a pobreza do mundo. A obra social na igreja, presta atenção nisso, a obra social na igreja não é para tapar um buraco daquilo que o governo não faz. A obra social na igreja é uma desculpa que a gente tem para pregar o evangelho para as pessoas. Eu te dou o pão, eu te dou o cobertor, eu te dou a comida, eu te dou o que você precisar, mas você vai ter que parar para ouvir a mensagem que eu tenho para te pregar. Mas eu só quero só o pão. Então vai ficar com fome. Então é o osso. Então legal, senta aí, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se a pessoa vai aceitar Jesus ou não, isso é um problema dela. E eu não condiciono, só te dou o pão se você aceitar Jesus. Não, a pessoa com fome, ela aceita Jesus, Satanás, ela aceita qualquer coisa. Não, você me ouviu? Então, cara, você tem o direito, porque eu me propus a isso. Se você me ouvisse, eu ia te dar, eu ia te abençoar. Essa é a função da igreja, pregar o evangelho. E a obra social é só uma desculpa que a gente tem. Como fazer um show de música gospel na beira da praia, não é para promover e vender CD, é só uma desculpa para pregar o evangelho para quem gosta de música. É só isso. A atitude de amor é diferente de uma atitude de indiferença. A gente não olha para as pessoas e vê, olha só como é que funciona isso. Se você apenas se sente tocado e movido no seu coração para ajudar alguém, quando você vê uma pessoa pobre e necessitada, a sua motivação não é espiritual, ela é política. Porque a verdadeira compaixão se compadece do pobre, mas também se compadece do rico. Porque a genuína compaixão cristã olha para a pessoa e vê mais do que a fome, vê mais do que a falta de casa, vê a falta de salvação. Então, se eu olho para uma pessoa, ela é milionária, mas não tem Jesus, a minha compaixão por ela é a mesma que eu tenho por alguém que mora debaixo de uma ponte. Porque o mais importante é a salvação. Se aquela pessoa tiver Jesus, mesmo morando debaixo de uma ponte, ela vai encontrar com o Senhor no céu. Mas sem Jesus, o milionário vai passar a eternidade no inferno. E o que queimava o coração de Jesus era compaixão pelas pessoas, e não meramente como alguns dizem, Jesus fez opção pelos pobres. Jesus não fez opção pelos pobres, Jesus fez uma opção pelo ser humano. A opção de Jesus, tanto é que havia pessoas muito ricas que seguiam Jesus. A Bíblia diz que havia um grupo de mulheres milionárias que financiavam o ministério de Jesus. Inclusive uma era esposa do procurador de Herodes.
olha só que ironia. Herodes detestava Jesus, queria ver Jesus morto, aí o advogado dele recebia salário dele, dava o dinheiro para a mulher, e a mulher dava o dinheiro para Jesus. Quer dizer, quem financiava Jesus era Herodes. Por quê? Porque Jesus olhava para as pessoas de forma igual, não importa se você é rico, se você é pobre, se você está de estômago cheio, ou se você está morrendo de fome, vocês precisam de Jesus, vocês precisam de salvação, isso é o mais importante. E a gente faz a obra social sem fazer alarde. A Bíblia diz que é a tua mão direita, o que ela faz, a esquerda não precisa saber. Você vai ficar publicando, olha aí gente, demos sopa e comida para não sei quantos aqui e tal, e fizemos, acontecemos. Não precisa. Ah, pastor, mas eu queria participar. Então vem e mete a mão na massa. Vamos junto, vamos embora, vamos nessa. Você está entendendo que essa atitude de amor é diferente de uma atitude de indiferença? Ah, não estou nem aí. Não, eu estou preocupado que o mundo seja salvo. Essa é a grande atitude de amor. Amém? O resto vem a reboque. Seja um praticante da palavra. Tenha uma vida coerente com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.